Acho que é o único caminho que tenho pela frente. A história gira em torno dessa academia, mais especificamente dos alunos do terceiro ano, que em breve entrarão na tão desejada escola de magia, mas para isso precisam passar por uma prova exigente. Aqui entra o protagonista, chamado Mo-Fan, que não está confiante com seu resultado ao perceber que teve muito menos tempo para estudar assuntos relacionados à magia. Por esse motivo, seus colegas o provocam bastante, já que ele é o menos provável de passar. Sem saber que meses atrás, Mo-Fan adquiriu um pingente crucial para seu futuro. Além disso, ele realmente quer aprender. Quem percebe isso é seu pai, que apesar de humilde, faz tudo pelo filho. Por isso conversa com seu chefe e líder da família Mu, os ricos e poderosos da cidade. Essa família tem um jeito humilhante, principalmente com eles, e só ajuda com uma vaga para o filho em troca da pequena e humilde casa. Mesmo assim, a felicidade dele ao dar a notícia para o filho, ninguém tira. Mas o protagonista sabe o que o pai teve que fazer e tudo o que eles viveram com a família Mu, pois na infância, Mu-Fan passava muito tempo com a filha mais nova, Ning Shui. Um dia ele quer ajudá-la a sair desse ambiente pesado. Eles são descobertos pelos líderes da família, que passam a guardar rancor dele e do pai, que acaba recebendo toda a humilhação. Mas enfim, agora com sua vaga, ele entra na escola, onde seus colegas o rotulam como aquele que entrou com ajuda. Então provavelmente nem serve para magia, mas para Mo-Fan não importa o que falem. É assim que chega o momento em que cada estudante deve descobrir o elemento com o qual tem afinidade, por meio desta esfera. Alguns passam e conseguem tipo terra, tipo ar, os mais normais. Quem se destaca é Mu-Bai, descendente dos ricos que já vimos, então como é costume na família dele, ele tem um elemento de gelo que é bem forte. De quem não esperavam nada é o protagonista, por isso mesmo, enquanto ele faz sua prova, a atenção dos outros está em outra sala, onde um estudante conseguiu o elemento mais exclusivo e poderoso de todos, o raio. O que eles não esperavam é que o protagonista no mundo dele não estava apenas conseguindo esse mesmo elemento, mas também o fogo, então sim, ele tem uma dupla afinidade. No final, a turma só percebe sua afinidade com o fogo, que embora calhe algumas bocas, ainda é motivo para que zombem dele. Já que 3 meses depois de aprenderem várias técnicas, ele continua sem progredir com esse elemento. Já que cada habilidade exige 7 estrelas de concentração para que possam usar o poder. E enquanto alguns estudantes já têm até 6 estrelas, o prota só tem uma, por isso zombam dele. Já que esse progresso é visível para todos, por meio desses emblemas. Sem que ninguém saiba que o segundo poder do protagonista é o raio, o qual ele já tem em 6 estrelas. Mas enfim, ele prefere não dizer nada. Isso sim, assim que pode, ele consegue ativar as 7 estrelas e usar sua força para ajudar sua irmã, com alguns valentões que se aproveitam da deficiência dela. Por isso, Mo-Fan age como deve e garante que não a incomodem novamente. É assim que ele continua suas aulas normalmente, sem saber que por trás, a família Mu continua com o plano de vê-lo fracassar. Com a aproximação das provas que avaliam o progresso dos estudantes, eles preparam uma armadilha usando a esfera para revelar o nível de habilidade de cada um. Se absorverem a força que o protagonista envia à esfera, ele ficará em último e pode ser expulso. Um plano perfeito, mas isso não vai sair totalmente como eles esperam, já que o protagonista se dedicou a treinar até o ponto de já controlar as 6 estrelas do seu elemento de fogo, tudo isso sem que ninguém saiba. Chega o grande dia, e até sua velha amiga de infância está presente, pois queria vê-lo, e claro, mostrar que nesses anos ela também se tornou a herdeira mais forte da família. É assim que eles passam um por um. Alguns não se classificam, outros sim, como o amigo do protagonista, os valentões também em Mu-Bai, que acaba ficando com o nível S. Ele ainda faz o teste opcional de demonstração de poder e surpreende a todos por ter completado as 7 estrelas e liberado seu elemento. Agora sim, é a vez de Mo-Fan, em quem ninguém acredita, exceto seu amigo que sempre o apoia. E embora no começo a armadilha funcione, o poder do protagonista é muito alto, e ele melhorou demais, então, mesmo perdendo bastante força, consegue alcançar o nível B. Mas isso não convence muito sua amiga nem sua professora, que sabem que algo está errado. Então pedem para trocar a esfera e avaliá-lo novamente. Isso deixa os Mu tensos, porém é um direito e a troca é feita, desta vez mostrando um poderoso nível S, igual ao do superestimado Mu-Bei. Ele faz o teste opcional e desta vez supera as expectativas ao demonstrar um poderoso elemento de fogo, o que o coloca acima de todos os estudantes da escola, que não esperavam que isso acontecesse.
Na verdade, quando o líder dos Mu propõe que ele se junte à família, porque agora sim ele demonstrou um grande nível, o protagonista aproveita para dizer por que ele e toda a família dele não passam de escória. Pelo dinheiro, humilhando os outros como fizeram com o pai dele, mostrando seu caráter e deixando claro que não vai se vender. Isso não só agrada ao diretor, que impede que ele seja expulso, mas também a sua querida Ning Shui. Isso deixa os ricos furiosos, que decidem desafiar o protagonista para um duelo contra Mubei. Ele acaba aceitando, mas só vai acontecer daqui a 2 anos, porque eles ainda são menores de idade. É assim que o tempo passa, e no novo semestre eles são enviados para a classe de elite, apenas para os de nível A, onde os melhores alunos receberão relíquias exclusivas que ajudam em um treinamento acelerado. O protagonista, devido ao que fez com um dos patrocinadores mais ricos da escola, acaba bastante limitado. Mas tudo bem, isso não é um problema, já que ele tem seu pingente, que ao que parece, e como a professora explica, é uma relíquia que não só o ajuda a treinar mais rápido, mas também evolui junto com o dono. Então, suas habilidades com 7 estrelas vão atingir novos níveis. Ele está muito apelão. É assim que vão para as montanhas com a professora e a milícia, só para treinar. Ou ao menos era o que achavam, pois o líder do exército quer que os estudantes estejam realmente preparados contra as feras deste mundo. Por isso, ele propõe que eles façam uma prova contra inimigos de verdade, claro, em troca de algumas recompensas e uma nota excelente. É assim que Mofan e os outros embarcam em uma missão cheia de obstáculos até chegarem a uma caverna onde, de acordo com o plano, devem matar lobos que espreitam por essa área. No entanto, o líder na verdade tem tudo sob controle. Ele só quer ver o potencial dos estudantes e usa uma besta bastante imponente, mas que tem seu dono por perto. Claro, assim que se deparam com ela, como era de se esperar, a maioria dos estudantes foge. Só fica Mubai, que embora consiga contê-lo um pouco, ninguém mais ajuda. Apenas essa garota com elemento de fogo, que apesar da coragem, não consegue fazer nada contra ele. É aí que o protagonista aparece e salva a situação, usando seu novo nível de fogo, conseguindo envolver a besta em chamas, forçando-a a recuar para recuperar forças, o que é suficiente para o comandante perceber o potencial de Mofei. No entanto, o que ninguém esperava era que a besta acabasse saindo do controle, e ele precisa intervir antes que os estudantes corram algum perigo. Mas já é iminente, então o protagonista e seu amigo atraem a besta para a caverna, meio que para os outros estudantes inúteis não acabarem morrendo. No entanto, o mais novo acaba ficando bastante ferido, já que praticamente se trancaram com a besta, onde Mofan decide usar pela primeira vez seus 2 elementos combinados, fazendo com que a besta acabe empalada. Curiosamente, ao matar o lobo, seu colar absorve a energia para se aprimorar, como sua mestra dissera. Aqui chega o líder, que fica totalmente surpreso por a besta ter sido morta por apenas um estudante de fogo. E não só ele, todos sabem o quão impossível é essa situação. No entanto, o protagonista confirma isso, ganhando assim o respeito de todos e uma nota perfeita, Rank S. Alguns, como Mubai ou a Garota do Fogo, também recebem um A, e os demais conseguem passar, mas graças à ajuda daqueles que realmente fizeram algo. Para o protagonista, tanto faz, ele só percebe que ao lidar com bestas, ele ganha poder para seu pingente. É dessa forma que ele se apresenta aos caçadores da cidade, responsáveis por enfrentar as bestas problemáticas, grupo ao qual é fácil ingressar por possuir o elemento exclusivo de raio. Claro, ele se apresenta escondendo sua identidade. Ele acaba se juntando a essa equipe de elite, e antes mesmo de conseguir se adaptar aos seus novos companheiros, decide ir com eles como parte de uma missão. Como algumas feras estão atacando a escola da irmã dele, ela está bem, mas algumas colegas foram sequestradas. Então o protagonista decide investigar e se depara com essa fera de um olho só, que parece ser bem forte, mas felizmente a equipe chega e mostra por que eles são a elite dos caçadores. Só que a mais nova do grupo comete um erro, mas graças ao raio do protagonista, a fera fica totalmente paralisada, evitando que a garota fofa se machuque. Dar conta de um foi tranquilo, mas parece que há uma caverna cheia deles, então eles decidem deixar o trabalho para os caçadores de nível mais alto da cidade. Eles agradecem o apoio do protagonista, que começa a se entrosar bem com o grupo. Então ele tira um tempo e se encontra com sua irmã, que estava preocupada com ele, mas rapidamente a tranquiliza dizendo que agora são os inimigos que fogem dele. A família Mu está preparando seu descendente masculino mais forte, chamado Yang, e eles confiam que ele poderá derrotar o protagonista, já que praticamente Mofei faz de Mubai seu freguês. Enquanto isso, na escola, sua colega de elemento pede ajuda a ele com uma fera que ronda a área onde sua avó mora. O que essa dupla não esperava era encontrar um lobo de um olho só, como o da caverna, mas dessa vez real, que começa a atacá-los. E o protagonista faz o possível para que ninguém se machuque, mas a fera é mais forte do que ele.
É assim que uma de suas colegas dos caçadores aparece e imobiliza o lobo. Ela não o reconhece, pois agora é só um estudante comum, mas lembra dele como o garoto que a espionava há muito tempo, sem saber que esse jovem agora é seu companheiro de equipe e quem a salvou. Mas enfim, Mofan por sua vez prefere não revelar nada, já que apenas os caçadores sabem sobre o raio além de sua irmã. Fazendo estilo Superman clássico, ele põe uma máscara e ninguém o reconhece. Ele retorna à batalha, onde toda a equipe se reúne contra a besta, e onde aparece Yang, já que ele não havia contado, mas a moça também faz parte da família Mu, e ele acaba sendo seu primo. E mesmo com toda essa gente, a besta parece ter consumido algo que faz com que ela evolua sem parar. Então a equipe perde qualquer chance de vencer. Nesse caso, o melhor seria recuar, mas o líder deixa claro para eles que muitas vidas dependem do que eles podem fazer. É assim que, com toda a sua força, eles tentam conter a besta, que acaba resistindo bastante, e mesmo tendo pessoas muito experientes, o lobo não para de aumentar sua força. Então, depois que encurralam nosso grupo, o protagonista decide usar o raio para atordoá-lo. Ele consegue manter isso por um tempo, mas ainda é uma besta de um nível muito superior. E sua única esperança é esse cara que aparece do nada, que faz parte dos mais fortes da cidade. Um elemento água que ele usa para derrotar essa besta, fazendo parecer fácil. No entanto, ele gostou do trabalho em equipe e principalmente da resistência de Mofan, que acaba absorvendo a energia desse grande lobo, dando um novo nível ao seu pingente. Mas enfim, ele faz uma pausa e se reúne com sua irmã para ver como ela está. Ela o surpreende contando que aprendeu magia de cura, o que é muito útil caso seu irmão se meta em problemas. É assim que se aproxima o dia da sua luta contra o herdeiro dos Mu, e onde o diretor lhe dá um pouco de ânimo, mas ao mesmo tempo não, já que não confiam muito que ele vá vencer. Além disso, os Mu têm outros objetivos para esse evento, já que o vencedor será considerado o melhor do ano, tendo acesso à fonte sagrada, digamos que uma área onde é possível aprimorar as habilidades de forma brutal. É por essa área que o último lobo era tão forte. Isso acaba interessando bastante ao protagonista, e mesmo que ninguém acredite que ele vai ganhar, nem mesmo a famosa amiga de infância que diz pra ele nem tentar, já que não quer que ele se machuque. Mas ele deixa claro que vai lutar, tanto pela sua honra quanto pela do seu pai, contra uma família tão humilhante quanto os Mu. É assim que, com toda a confiança, ele se apresenta para o confronto, onde estão presentes as pessoas mais importantes da cidade, até mesmo seus colegas caçadores, que não o reconhecem e ao verem seu elemento de fogo, menos ainda acham que seja ele, mas sentem certa curiosidade. Está toda a família do seu inimigo, o líder dos militares, até seus colegas de classe, embora a maioria saiba que ele vai perder. Ele só tem a seu favor seus amigos e seu pai, que está na primeira fila e cujo nome ele quer honrar. Por isso, ele se acalma e começa o combate, onde Yang, como um bom filho de papai, leva algumas relíquias caríssimas, e que obviamente lhe darão grande vantagem. Por isso, os espectadores já consideram o herdeiro do Zemiu como vencedor. No entanto, o protagonista, a princípio, usando apenas seu elemento de fogo, dá uma grande batalha, se defendendo dos ataques e usando mais técnica do que força, pelo menos até que Yang libera seu nível 3 de gelo, formando uma grande nuvem gelada que apaga a chama de nível 2 de Mofan, praticamente envolvendo-o com seu elemento. Então aqui, as pessoas já consideravam Yang como vencedor. No entanto, Mofan, depois de concentrar toda a sua força, usa a nova habilidade que conseguiu após seu treinamento com os caçadores, que é o nível 3 de fogo chamado Explosão. Com isso, ele não só volta para a luta, mas também consegue nocautear o confiante Yang, que aparentemente fica inconsciente. Mas não é assim, pois devido a outra relíquia que ele carrega debaixo da roupa, as chamas não conseguem lhe causar nenhum dano. Todos os amigos de Mofan sabem que isso é injusto, mas está nas regras. O que acontece é que Mofan não tem relíquias além do seu colar, pois sua família nunca teve dinheiro. Mas seu pai está prestando atenção a cada detalhe da luta do filho. Aqui Yang começa a provocá-lo, chamando-o de lixo, insultos com os quais ele já teve que lidar antes. E agora que o cara está confiante com sua armadura, que o protege de qualquer ataque de fogo, ele começa a humilhar o protagonista, mas desta vez mexendo com o pai dele, o que faz Mofan explodir de raiva. E na frente de todos, ele mostra sua habilidade de raio. Como é possível que os dois melhores elementos estejam juntos em um único estudante considerado fraco? Todo mundo fica sem palavras, mas neste ponto, com Mofan usando seus dois poderes ao mesmo tempo, seu rival não pode fazer nada, pois não só o elemento raio supera suas habilidades, como também o protagonista alcançou o nível 3, que literalmente destrói a armadura do seu inimigo e acaba sendo uma luta fácil para o nosso protagonista.
Como deve ser, ele conquista o respeito de alguns e o ódio da maioria. A família Mu, antes orgulhosa, agora precisa admitir a força do protagonista e pedir desculpas ao pai dele, que humilharam por anos. Agora Mofan terá o privilégio de treinar por uma semana na fonte sagrada, que como sabemos pode aumentar ainda mais seus atributos. Enquanto isso, ele compartilha com a turma que agora sim o vemos como o poderoso, o privilegiado, mas isso não tira seu foco, já que ele continua com suas prioridades claras, seus amigos, seu pai e sua irmã, com quem ele até compartilha um pouco. É assim que ele parte para sua nova aventura, onde encontra sua professora e o líder da família Mu, dando-lhe as boas-vindas à fonte sagrada. Mas antes, ela lhe entrega um objeto que vai ajudá-lo a liberar sua força, caso consiga alcançar o nível intermediário de seus elementos, bem útil. Ele também encontra o líder dos caçadores, que lhe diz que em seu primeiro trabalho, quando lutaram contra o rato de um olho só, havia mais mistério do que imaginavam. Já que ao que parece, o fato das feras estarem aparecendo na cidade dessa forma, está ligado a uma substância muito parecida com a da fonte sagrada. Ela também aumenta a força, mas de forma negativa, fazendo com que os ratos e lobos fiquem descontrolados. Tudo isso graças à pesquisa da Guardiã do Templo, então é preciso ter cuidado. Mofan chega à fonte, onde começa a absorver a força positiva dessas águas. Enquanto isso, na base militar que protege a cidade, ocorre um estranho fenômeno de chuva amarela, que acaba sendo o líquido misterioso que mencionei, descontrolando assim os lobos próximos, que por algum motivo também aparecem na cidade, criando assim um perigo iminente, onde toda a população está em risco. Só estão alguns professores e guardas para lidar com a situação, e os militares ainda vão demorar. Enquanto o protagonista ainda está na fonte, praticando para alcançar o nível médio de poder, sem saber que sua família e amigos estão em perigo. Aqui ele se lembra de alguns treinamentos com sua mestra, onde ela explica como ele deve concentrar 48 estrelas para alcançar o nível médio de magia. Mas antes que ele consiga, um estrondo o alerta, não só a ele, mas também a guardiã sobre o que está acontecendo lá em cima. Então, diante de qualquer perigo, eles pegam a água concentrada da fonte e fogem enquanto podem. O líder dos Mu e Ningshui, que também estavam lá, acabam sendo resgatados. A questão é que o maior perigo os espera na cidade, infestada de feras e com um grande lobo liderando-as. Por isso, Mofan decide ir procurar tanto sua irmã quanto seu pai. No entanto, a garota diz a ele que o mais importante vem primeiro, e como ele é o mais forte, deve se encarregar de levar a água da nascente para a zona segura antes que caia em mãos erradas. Ele não gosta muito disso, mas sabe que precisa fazer, então ele vai para a escola, onde há uma zona temporária. Claro, ao redor é um caos, com vários colegas sendo mortos. A Garota do Fogo e Mubai fazem o que podem contra os ratos mais fracos. Até mesmo o elemento raio e seu amigo também parecem estar bem preparados para o combate, mas quem mais se destaca é o amigo do protagonista Xiao Hu, que protege sua amiga como pode, e é aí que Mofan aparece para ajudá-los. Ao derrotar a besta, dá pra ver que ele tem bastante dificuldade, o que indica que essas bestas são de alto nível. A equipe vai ao estádio, ou à zona segura, onde estão os poucos estudantes sobreviventes. Assim como os professores, que decidem criar uma equipe de vanguarda, onde os estudantes mais corajosos limpam a área para que depois o resto do grupo possa passar e não acabem sendo um peso. Obviamente a esses se juntam os mais fortes, a Garota do Fogo, o Elemento Raio, Mubai e alguns outros. Aqui aparece Mofan e todos ficam felizes em ver que ele está bem e ele se junta à vanguarda como líder. É assim que todos enfrentam uma cidade cheia de monstros, onde precisam buscar o melhor caminho. É assim que os elementos de vento verificam o perímetro e acabam tendo a primeira baixa na equipe, o que mostra que essa situação não é nada fácil. Isso sim, Xiao Hu encontra um bom caminho, com menos feras, e aqui o protagonista, devido à sua experiência com os caçadores, mantém a calma e elabora um plano que promete bastante. Isso e sua liderança surpreende a todos. É assim que eles se separam e precisam encurralar as feras em equipes. Primeiro, Mubai e seu amigo ficam encarregados de paralisar uma fera, enquanto Xiao Hu distrai um lobo próximo à fonte. Isso lhe causa alguns problemas, até o machuca bastante, mas ele acaba cumprindo a missão, chegando até a matá-lo. Porém, Mubai e o Valentão não conseguem conter seu alvo por muito tempo, então eles voltam para Mofan, que já estava lidando com a última fera. No entanto, isso não parece ser um grande problema para ele, que acaba incinerando a ameaça. Com seus dois elementos e com a ajuda dos outros, eles acabam derrotando as três feras. Assim, o plano acaba sendo um sucesso, com um bom trabalho em equipe. No entanto, Xiao Hu está em estado grave por causa dos ferimentos causados pelo lobo. Então Mofan fica encarregado de buscar alguns medicamentos.
Enquanto isso, a equipe precisa continuar sozinha por um tempo, encontrando um novo nível de feras, já que as que enfrentaram antes eram de uma classe inferior. E agora eles estão diante dos generais, que acabam facilmente com magos de alto nível, por isso a equipe prefere se esconder, por enquanto. No entanto, Mofan, que está procurando os medicamentos, encontra uma dessas feras, porém ele sabe o quão grave está seu único e grande amigo. Então ele faz o que pode para pegar o que precisa e se esgueira por um esgoto, chegando a tempo de curar Xiaohu. Enquanto isso, o grupo dos mais fracos observa o esforço da vanguarda abrindo caminho para eles. No entanto, quando estão prestes a chegar à zona segura, Mofan e os outros encontram um dos subcomandantes da milícia, que de maneira muito suspeita pede um manancial ao protagonista, que obviamente não aceita. E Yang acaba revelando sua verdadeira face, como infiltrado na milícia e como parte da Ordem Negra. Digamos que é um grupo encarregado de trazer a chuva amarela e o caos para a cidade. É assim que começa uma batalha difícil, onde sim, o protagonista melhorou bastante. Mas Yang, que foi treinado por anos, começa tendo o controle do combate. Além disso, a Ordem Negra usa invocações para lutar, que encurralam toda a equipe. E é onde a amiga de Xiaohu acaba morrendo para protegê-lo. Então finalmente eles decidem se organizar e começar a trabalhar em equipe, e com isso conseguem se defender muito bem. Mas o poder de Yang não é suficiente, e ele diz a eles que a situação só pode ser resolvida entregando a fonte. Então o protagonista pega o objeto e consome a água da fonte, enfurecendo o inimigo, o que faz com que ele perca a postura, criando brechas para atacá-lo. E onde cada membro busca sua forma de chegar até o cara, o que pela quantidade funciona. E com a ajuda do professor, eles conseguem surpreender Yang e assim Mubai o aniquila com sua espada de gelo. Batalha que deixou bastante dor, mas que os motiva a seguir para a zona segura, com a ajuda dos militares, que confirmam que Yang os traiu como parte da Ordem Negra, culpados pela chuva amarela que já mencionei. Por isso, o comandante fica surpreso não só por isso, mas também porque Mofan tomou a água milenar da nascente. Ele fica um pouco irritado, mas acaba aceitando que pelo menos não caiu em mãos erradas. É assim que toda a elite dos militares se une em um plano para atacar o lobo que lidera os outros, que é o nível mais forte que já vimos, mas é a única saída se quiserem acabar com a invasão. Então, com tudo pronto, o líder e os outros partem para a missão, enquanto o protagonista se reencontra com Ningshui e seu pai, que estão a salvo. Lembrando assim que não sabe nada sobre sua família, e por sinal, seu pai está procurando por ele na cidade. Sem saber que Mofan já está salvo, tudo o que ele faz é se expor às feras. Mas felizmente, no último instante, a Guardiã da Nascente aparece novamente para proteger o velho. Enquanto isso, Mofan, preocupado com seu pai, decide buscar informações. Mas ele acaba ajudando os caçadores, já que esteve presente no primeiro encontro com o rato de um olho só, os quais criam grandes túneis que podem ter permitido que a cidade fosse infestada por feras. E a chave pode ser aquele lugar onde encontraram a primeira. Por isso, os caçadores, em colaboração com a milícia, precisam ir à escola feminina da cidade para acabar com todo esse caos. Enquanto Mofan consegue se reencontrar com seu pai, que está totalmente saudável, graças à guardiã que acabou dando sua vida para que ele chegasse bem. Então, no final, ela cumpriu seu dever. Porém, o pai segue preocupado, pois sua filha ainda não está na zona segura. Então, Mofan se junta ao plano dos caçadores para ir procurá-la por conta própria. Que, aliás, Xinxie está em um abrigo ainda viva. Isso não deve durar, pois devido à deficiência, os sobreviventes preferem deixá-la de lado e fugir. Então, depois de algumas horas, a equipe está chegando à cidade, onde eles precisam superar vários obstáculos. No entanto, caçadores e a milícia são a elite, então eles demonstram suas habilidades, deixando Mofan surpreso sobre a magia de nível médio que ele ainda não controla, mas que em breve irá dominar. No caminho, todos se deparam com a equipe que fugiu sem sua irmã, já mortos por causa dos lobos. Mas é aí que Mofan encontra uma pista, já que a única garota que queria ajudar Xintia estava com sua pulseira. E como todas essas pessoas estão usando uniformes relacionados ao shopping, ele já sabe qual será seu próximo destino. Então ele se separa do grupo da milícia que está indo para a escola. No entanto, o protagonista não esperava encontrar um dos integrantes da organização, a Ordem Negra, que acaba sendo seu antigo rival. Yuan, que agora está consumido pela fonte maligna e agora tem muito mais poder e uma sede de vingança. Ele o ataca com várias marionetes amaldiçoadas, que mesmo com o poder de Mofan, acabam sendo bastante complicadas para ele. Felizmente, Yuan é chamado pelo clã e não pode continuar na luta, o que dá tempo para o protagonista ir investigar no shopping, encontrando a sala de câmeras e a localização de sua irmã, que conseguiu se esconder em um refrigerador.
No entanto, como está cercado por feras, ele só pode aguentar. Vendo como ela faz o que pode para sobreviver, isso o motiva a fazer o que for necessário para chegar até ela. E é assim que seu pingente reage a essas emoções, absorvendo a água da fonte que ele pegou anteriormente. Por isso, o pingente adquire uma nova forma e eleva seu elemento fogo ao nível médio, reunindo assim as 48 estrelas que essa técnica exige. E devido à sua falta de magia, entra em ação o objeto que sua mestra lhe deu. Então agora a história é outra. Calcina totalmente as feras, nível servo, e salva sua irmã, com quem tem um encontro emocionante. Após tanto tempo sem se verem, ela cuida dos ferimentos dele e Mofan decide levá-la à zona segura. Porém, a garota insiste em não deixá-lo sozinho. E como há muitas feras na área, fica complicado colocá-la em segurança. É assim que ele acaba indo apoiar os caçadores junto com sua irmã. Porque sua missão é clara, evitar que mais pessoas queridas continuem morrendo. Enquanto isso, os caçadores encontraram o túnel onde as feras são geradas. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, aparecem 2 membros da Ordem Negra, que estão bastante confiantes de que vão acabar com a equipe, então revelam sua identidade. E temos novamente Yuan. No entanto, subestimaram os caçadores, que acabam facilmente com essa dupla, já que por mais técnicas e marionetes que tenham, eles são superados em número e força. Por isso, a batalha contra esses enviados da Ordem Negra acaba sendo bastante decepcionante. O verdadeiro problema é que estão aparecendo muitas feras na entrada. Mas por enquanto vamos acompanhar o chefe da milícia e sua elite, que estão a caminho de atacar o Grande Lobo. Porém, ele está protegido por vários servos, o que será um problema, pois precisam economizar forças. Por isso, seus subordinados decidem entregar suas vidas e lutar contra os menores, para que o líder possa ter toda a sua energia contra o Grande Lobo. É assim que pouco a pouco eles acabam com os servos, mas deixando muitas baixas de guerreiros valentes que entregam suas vidas pela causa. Para que assim, o líder, uma vez diante do lobo, comece um combate cheio de ódio, no qual ele demonstra porque é o defensor da cidade, com fogo em nível especialista, que é um grande espetáculo. Mas parece que não será tão simples, já que a besta resiste bastante. Aqui voltamos com os caçadores que estão sendo reduzidos, já que não param de aparecer lobos brancos e suas forças diminuem sem parar. Então, depois de uma boa luta e sentindo que tudo já está perdido, o protagonista e sua irmã aparecem de forma épica. E mesmo que os caçadores digam que ele não poderá fazer nada, ele revela sua técnica de fogo de nível médio, com a qual não só incinera alguns lobos, mas também consegue direcionar suas chamas. Assim a entrada fica totalmente selada, reduzindo bastante o estado crítico da cidade e deixando o Grande Lobo como o próximo e maior objetivo. Mas é aqui que termina esta segunda temporada de Liyuarun, cuja terceira continuação já está disponível. Então o conteúdo não falta, se vocês lotarem os comentários o máximo que puderem, eu trago a próxima parte na hora. Então eu espero muito que continuem confiando em mim e que tenham gostado desse resumo. Da minha parte é só isso. E como disse meu pai, eu abandono vocês. Obrigado por assistir ao vídeo. Saiu